Era uma noite iluminada por centenas de pequenas lâmpadas que decoravam o enorme salão de festas da escola. O evento era aguardado por meses. Todos os alunos comentavam sobre a festa de aniversário de Mariana, a garota mais popular do colégio. O local parecia um cenário de cinema. Mesas bem decoradas, música alta, todos vestidos com suas melhores roupas e um clima de disputa velada por quem chamaria mais atenção. Entre risos e selfies, poucos perceberam quando uma menina de passos tímidos entrou pelo portão lateral. O nome dela era Clara. Diferente dos outros convidados, ela não chegou em carros importados, nem em táxis luxuosos. Veio a pé, segurando firme uma pequena bolsa simples, que contrastava com os vestidos caros e sapatos reluzentes das demais garotas. Seus olhos demonstravam um misto de ansiedade e receio. Clara não era uma aluna popular. Tampouco estava entre os influentes da escola. Na verdade, quase ninguém percebia sua presença no dia a dia. Era vista como a garota quieta, retraída que evitava chamar atenção. Naquela noite, no entanto, ela havia reunido coragem para comparecer. Mariana, a aniversariante, tinha feito questão de entregar convites a todos da turma, inclusive a Clara, embora muitos suspeitassem que o gesto fora apenas por educação e não por desejo real de vê-la ali. O vestido de Clara era simples, comprado em uma pequena loja do bairro. Não tinha brilhos nem cortes ousados, mas nela transmitia delicadeza. Seus cabelos estavam presos em um coque desajeitado e seus sapatos eram discretos, claramente não de marca. Mas em meio à multidão, sua essência era diferente. Havia nela uma aura de pureza, uma força silenciosa que, embora invisível para muitos, logo se tornaria impossível de ignorar. Assim que entrou no salão, alguns olhares se voltaram para ela. Primeiro, olhares de estranhamento. Depois, cochichos. Um grupo de meninas próximas à mesa de doces riram baixinho, disfarçando enquanto a observavam. Clara tentou ignorar. Respirou fundo e caminhou até o canto onde sabia que alguns colegas menos barulhentos costumavam se reunir. O problema é que, naquela festa, tudo parecia ser um palco. Quem tinha o vestido mais bonito? Quem chegava acompanhado? Quem postava a melhor foto? Era como se todos estivessem competindo por um tipo de coroa invisível, e qualquer um que destoasse do padrão era imediatamente alvo. Clara, com seu jeito simples, logo se tornou alvo fácil. Pouco depois, Mariana fez sua entrada triunfal. Vestia um vestido longo vermelho, cheio de brilhos, e foi recebida com aplausos, gritos e até flashes de celulares. Ela caminhava como se fosse uma princesa, e ao notar Clara no canto do salão, seus olhos se estreitaram como se não acreditasse que ela realmente tivesse tido coragem de comparecer. Gente, vocês viram quem apareceu? Mariana cochichou para suas amigas, que logo riram em coro. Clara fingiu não perceber, mas no fundo o coração apertava. Ela queria apenas se divertir, talvez dançar um pouco, experimentar um pedaço de bolo e voltar para casa com uma lembrança diferente da rotina monótona. Mas parecia que o destino tinha outros planos. A música mudou para algo mais animado e os convidados foram para a pista de dança. Clara hesitou, mas decidiu se aproximar. Estava tentando se misturar, quando uma das amigas de Mariana, chamada Bianca, tropeçou acidentalmente em seu vestido. Clara quase caiu, segurando-se na mesa ao lado. "Ah, desculpa, nem te vi aí", disse Bianca com um tom falso, alto o bastante para que todos próximos ouvissem. "Esse vestido é novo, parece de brechó." As risadas se espalharam, e Clara sentiu as faces queimarem. Queria desaparecer, mas antes que pudesse se afastar, Mariana se aproximou fingindo estar preocupada. "Nossa, Clara, você veio mesmo. Não achei que teria coragem. Mas olha, da próxima vez tenta se arrumar um pouco mais, tá? Aqui é uma festa, não a feira do bairro." Os risos foram ainda maiores. Alguns até filmaram discretamente com o celular. Clara engoliu em seco, tentando manter a compostura. Ela poderia ter gritado, poderia ter chorado, mas optou por respirar fundo e se afastar. Caminhou até a varanda, onde o silêncio era maior. Lá apoiou-se no corrimão e olhou para o céu estrelado. Por dentro pensava em ir embora, mas algo em seu coração dizia para ficar. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que aquela noite ainda guardava uma reviravolta. Enquanto isso, dentro do salão, Mariana e suas amigas riam alto.
mostrando os vídeos que haviam acabado de gravar de Clara. O objetivo era claro: humilhá-la, transformá-la em chacota. Mas ninguém imaginava que a história estava prestes a tomar um rumo inesperado. Pouco depois da meia-noite, um burburinho começou na entrada do salão. Um carro preto luxuoso estacionou, e todos se viraram para ver quem chegava. O motorista abriu a porta, e um homem alto de postura firme e expressão séria desceu. Vestia terno impecável, e só sua presença já impunha respeito. Os seguranças do salão imediatamente se movimentaram para recepcioná-lo, demonstrando que sabiam exatamente de quem se tratava. Clara, ainda na varanda, não percebeu de imediato, mas quando ouviu os sussurros de surpresa, voltou para dentro. Seus olhos se arregalaram ao ver quem havia acabado de chegar, e naquele instante, seu destino se entrelaçou com o da festa. Era seu pai, e não era um homem qualquer. Todos no salão ficaram em silêncio, surpresos, tentando acreditar no que viam. O que faria um homem daquele nível ali, em uma festa de adolescentes? Clara, tímida, apenas permaneceu parada, esperando o momento inevitável em que todos perceberiam a conexão entre eles. E quando finalmente aconteceu, a vergonha mudou de lado. O silêncio que tomou conta do salão foi quase sufocante. Até a música, que ecoava alta pelos alto-falantes, parecia ter perdido a força diante da presença daquele homem. Mariana, que ainda segurava o celular na mão, interrompeu o riso e ficou com a boca entreaberta, incapaz de reagir. Todos os olhares estavam fixos nele, como se estivessem diante de uma figura lendária. O homem caminhava devagar, com passos firmes, cada movimento carregado de autoridade. Não era apenas a roupa de grife ou o carro caro que impressionavam. Era a forma como ele olhava ao redor, como se estivesse acostumado a entrar em qualquer lugar e imediatamente dominar o ambiente. Seus olhos eram penetrantes, sua expressão séria, e havia algo nele que fazia com que até os mais arrogantes se encolhessem. Alguns cochichos começaram. Eu acho que conheço ele. Não é aquele empresário famoso? Ele aparece sempre nas notícias de economia. Meu pai já falou dele! Mariana, tentando recuperar a compostura, deu uma risada nervosa. Gente, calma, pode ser só alguém parecido, disse, mas sua voz não tinha a mesma segurança de antes. O homem olhou em volta, e então seus olhos se fixaram em Clara, que ainda estava próxima à varanda, sem saber se devia se aproximar ou não. Ele abriu um leve sorriso, o primeiro desde que chegara, e caminhou em sua direção. O salão inteiro acompanhava cada passo. Quando ele chegou diante dela, estendeu a mão de maneira carinhosa e protetora. Clara, filha, eu estava te procurando. O choque foi imediato. O silêncio se transformou em murmúrios ainda mais altos, quase descrentes. Filha! Alguém exclamou alto demais. Todos se entreolharam, atônitos. Mariana e suas amigas ficaram pálidas, incapazes de esconder a surpresa. A garota que haviam humilhado, aquela que parecia insignificante, era filha de um dos homens mais poderosos do país. Clara sentiu seu coração acelerar. Parte dela estava envergonhada, parte aliviada. Sempre manteve sua vida pessoal em segredo. Nunca quis que sua posição fosse definida pelo nome do pai. Nunca quis que as pessoas se aproximassem dela por interesse. Mas naquele momento, diante da maldade que havia sofrido, parecia que a verdade vinha como um escudo, como uma revelação que inverteria completamente o jogo. O homem envolveu os ombros da filha em um gesto protetor e olhou diretamente para os convidados. Boa noite a todos. Soube que esta era uma noite importante para vocês, disse com voz firme, mas educada. Espero não estar interrompendo nada. Mariana, nervosa, tentou se recompor. Deu alguns passos à frente, ajeitando o cabelo e forçando um sorriso. Imagina. Seja bem-vindo. Eu sou Mariana, a aniversariante. É uma honra recebê-lo aqui. Ela estendeu a mão e ele apertou educadamente, sem demonstrar muito interesse. Depois voltou o olhar para Clara. Achei que você fosse me apresentar seus amigos, filha. O termo filha ressoou como um trovão no salão. Alguns convidados se entreolharam. Outros já cochichavam avidamente em grupos. Havia espanto, admiração e até inveja. Os que minutos antes riam de Clara, agora a olhavam com outros olhos. Bianca, a mesma que havia zombado do vestido dela, ficou visivelmente desconfortável. Tentava se afastar discretamente, mas já era tarde.
Outros colegas lembravam das palavras dela e riam de sua situação. Clara, ainda tímida, apenas respondeu com um sorriso contido. Eles são colegas da escola. O pai dela assentiu e olhou ao redor, como se pudesse ler nas expressões das pessoas tudo o que havia acontecido antes de sua chegada. E de fato ele percebia o desconforto, os olhares tortos, as tentativas disfarçadas de aproximação repentina. Ele sabia exatamente o que significava. Foi então que Mariana, em uma tentativa de recuperar o controle da situação, fez um comentário que mudaria o rumo da noite. Clara nunca contou pra gente quem era o pai dela. Disse com um sorriso forçado, tentando soar natural, mas na verdade insinuando algo. Acho que agora tudo faz sentido. O salão ficou ainda mais tenso. Alguns riram baixinho, outros ficaram apenas observando. Mas o pai de Clara não deixou a provocação passar despercebida. Não vejo problema em alguém não se vangloriar do sobrenome que carrega, respondeu em tom sério, olhando diretamente para Mariana. Na verdade, vejo isso como uma qualidade rara. As palavras foram como um tapa na cara da aniversariante. Ela engoliu em seco, tentando disfarçar a vergonha. Clara, por sua vez, sentia algo diferente. Pela primeira vez, não estava encolhida nem tentando desaparecer. O orgulho do pai, sua presença firme, davam a ela uma força que nunca havia sentido antes. Ela ergueu a cabeça, e mesmo sem dizer nada, sua postura mudou. O burburinho no salão se intensificava. Alguns já pegavam os celulares para pesquisar o nome do pai dela. Outros apenas comentavam entre si, imaginando a fortuna, os negócios e a influência que ele tinha. De repente, a mesma menina que fora ridicularizada por seu vestido simples, agora era o centro das atenções, não mais como alvo de piada, mas como alguém com poder. No entanto, Clara sabia que aquilo não mudava quem ela era. Não queria ser respeitada apenas pelo sobrenome, mas era impossível negar a sensação de ver a arrogância de Mariana e suas amigas ruir diante da verdade. O pai de Clara então se inclinou para ela e disse em voz baixa, mas audível o bastante para os mais próximos ouvirem. Vamos ficar mais um pouco, filha. Quero conhecer esse ambiente que você frequenta. E com isso, ele a conduziu até uma das mesas principais, onde todos abriram espaço imediatamente, oferecendo lugares, tentando agradar. Mariana observava de longe, sentindo sua própria festa escapar de seu controle. E naquele momento, sem que ninguém esperasse, uma reviravolta ainda maior começaria a se formar. O salão já não era mais o mesmo. O brilho das luzes, antes voltado exclusivamente para Mariana, agora parecia iluminar Clara e seu pai. Era como se a presença dele tivesse mudado o eixo da festa, deslocando o poder, o interesse e até a admiração de todos para aquela nova figura central. Os colegas, que minutos atrás riam dela, começaram a se aproximar com sorrisos forçados, tentando demonstrar simpatia. Clara, não sabia que você viria. Que bom te ver aqui, disse uma das meninas que havia rido do vestido. Você ficou linda hoje, completou outra, exagerando no tom. Clara percebeu a falsidade. Era impossível não perceber. Aqueles olhares não eram de amizade genuína, mas de interesse. Ela respirou fundo e respondeu apenas com um aceno de cabeça. No fundo, havia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por confirmar que a maioria das pessoas só a valorizava quando descobria quem era seu pai. Alívio por não estar mais sozinha diante da humilhação. Enquanto isso, o pai de Clara conversava com alguns professores que também estavam presentes. Seu tom era cordial, mas firme, e todos o escutavam com atenção, como se cada palavra tivesse peso. Mariana, vendo sua festa escapar do controle, decidiu agir. Caminhou até Clara e tentou puxar assunto. Clara, me desculpa se em algum momento eu fui mal educada, tá? Disse, forçando um sorriso. Eu só brinquei, você sabe como é, né? Aqui todo mundo brinca com todo mundo. Clara a olhou nos olhos. Pela primeira vez, não se sentiu intimidada. Sua voz saiu calma, mas carregada de firmeza. Não, Mariana. Você não estava brincando. Você queria me humilhar. O silêncio foi imediato. Algumas pessoas próximas ouviram, e logo o comentário se espalhou. Mariana ficou sem reação. Tentou rir, mas o nervosismo era evidente. Ai, Clara, você leva tudo tão a sério. Tentou disfarçar. Mas o pai de Clara, que estava por perto, se aproximou e olhou diretamente para Mariana. Jovem,
Sabe qual a diferença entre brincar e humilhar? Perguntou em tom sério. Mariana não soube responder. A intenção. E hoje todos aqui viram qual era a sua. As palavras foram como facas afiadas. Mariana engoliu em seco, completamente exposta. Suas amigas também se encolheram, percebendo que não tinham mais espaço para zombarias. O ambiente, que antes era de euforia, agora estava carregado. Os convidados observavam tudo. Alguns já filmavam discretamente, percebendo que estavam diante de um momento que ninguém esqueceria. Clara, sentindo o peso da situação, decidiu se afastar um pouco. Foi até a varanda novamente buscando ar. O pai a seguiu, percebendo que ela precisava de um momento. "Você está bem?" Ele perguntou com um olhar carinhoso. Ela assentiu, embora seus olhos brilhassem de emoção. "Eu nunca quis que as pessoas me respeitassem só porque sou sua filha. Mas hoje eu precisava que elas entendessem que eu não sou menos que ninguém." O pai sorriu de forma orgulhosa. "Você nunca foi menos, Clara. Eles só não tinham olhos para ver. Mas agora você mostrou que tem mais valor do que qualquer nome pode carregar." Enquanto isso, dentro do salão, Mariana tentava desesperadamente recuperar a atenção. Pediu ao DJ para aumentar a música. Tentou dançar com os amigos, mas a energia não voltava. Todos estavam mais interessados na presença de Clara e seu pai. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos pais de um colega, que também era empresário, se aproximou do pai de Clara para cumprimentá-lo. O gesto foi formal, quase reverente. Outros seguiram o mesmo caminho. Logo, uma pequena roda de adultos importantes se formou em torno dele. A presença daquele homem transformara completamente o status da festa. Não era mais apenas o aniversário de uma adolescente, era um evento onde alguém de grande influência estava presente. Mariana observava de longe, mordendo os lábios, tomada pela frustração. Sua própria festa se tornara palco para a ascensão de Clara. E Clara, mesmo sem buscar aquilo, agora era vista por todos como alguém inacessível, alguém cujo valor estava acima de qualquer zombaria. Mas no fundo ela sabia que ainda havia mais por vir, porque cedo ou tarde, a verdade sobre aquela noite viria à tona para todos. E a vergonha não seria apenas de Mariana, mas de cada pessoa que havia rido dela. A noite avançava, mas o clima da festa já não era o mesmo. A música tocava, as luzes coloridas ainda giravam pelo salão, mas o que dominava era a curiosidade e o espanto em torno da revelação. Clara, a garota que sempre passara despercebida, agora era o centro absoluto das atenções. Os grupos de adolescentes cochichavam, trocando olhares. Alguns tentavam se aproximar, outros apenas observavam de longe, temendo se expor. Cada vez que alguém chegava perto de Clara, era como se buscasse um pedaço da aura de prestígio que de repente a cercava. "Clara, você quer dançar?" perguntou Pedro, um dos garotos mais populares que até então nunca havia dirigido uma palavra a ela. Ela o olhou por alguns segundos. Lembrou-se das vezes em que ele riu de piadas às suas custas, das vezes em que a ignorou nos corredores. Sorriu educadamente, mas respondeu: "Não, obrigada. Prefiro ficar aqui com meu pai." A recusa foi clara, mas educada. Ainda assim, todos que ouviram entenderam a mensagem. Clara não estava ali para agradar ninguém. Pedro, sem graça, recuou e fingiu não se importar. Mas por dentro sentia o peso da rejeição. Enquanto isso, Mariana andava de um lado para o outro, inquieta. Seu rosto demonstrava a frustração de ter perdido o controle da festa. Tudo o que havia planejado para ser perfeito, a decoração, o vestido, as músicas, os vídeos para postar nas redes sociais, havia se tornado secundário diante da presença inesperada do pai de Clara. Em um último esforço, Mariana tentou chamar novamente a atenção. Pediu para o DJ anunciar a hora do parabéns, esperando que o momento a colocasse de volta no centro. Mas quando a música parou e todos se reuniram ao redor do bolo, a energia era estranha. Muitos ainda lançavam olhares para Clara e seu pai, como se fosse impossível desviar o foco. Na hora de cantar, as vozes soaram desanimadas, sem a empolgação de antes. Mariana percebeu, e aquilo a feriu profundamente. Quando apagou as velas, ninguém aplaudiu com entusiasmo. A maioria das pessoas parecia distraída, ansiosa para voltar a falar sobre a descoberta da noite. E foi exatamente isso que aconteceu.
Em poucos minutos, os grupos voltaram a se reunir, e o nome de Clara circulava de boca em boca. Ela nunca contou nada. Imagina, todo esse tempo estudando com a gente e ninguém sabia. Aquelas meninas que riram dela devem estar morrendo de vergonha agora. Mariana, ouvindo parte dos comentários, perdeu a paciência. Aproximou-se de Clara e, desta vez, não conseguiu esconder o rancor. Você devia ter falado antes quem era seu pai, disse em tom acusatório. Assim as pessoas não teriam achado. Bom, você sabe que você era só mais uma qualquer. O salão inteiro pareceu congelar. Todos esperaram a reação. Clara a olhou nos olhos sem medo. Pela primeira vez em sua vida, tinha a chance de se defender diante de todos. E por que eu teria que dizer quem é meu pai? Respondeu firme. Para ser tratada com respeito? Para que vocês não riam de mim? O respeito deveria existir pelo que uma pessoa é, não pelo nome que carrega. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio foi pesado, seguido de olhares constrangidos. Muitos ali sabiam que haviam feito exatamente isso. Julgado Clara pela aparência simples, ignorando seu valor como pessoa. Mariana tentou retrucar, mas sua voz falhou. Eu só quis dizer que... Mas o pai de Clara interveio. Deu um passo à frente e falou em tom firme, de modo que todos ouvissem. Hoje vocês aprenderam uma lição importante. A verdadeira grandeza não está no sobrenome, na roupa ou no dinheiro. Está no caráter. E caráter é aquilo que se revela quando pensamos que ninguém está olhando. O salão permaneceu em silêncio. Vários convidados abaixaram a cabeça envergonhados. Outros desviaram o olhar, incapazes de encarar Clara. Mariana e suas amigas estavam pálidas, como se todo o poder que tinham antes tivesse evaporado. Clara sentiu o coração bater mais forte. Não porque seu pai a defendia, mas porque, naquele momento, ela finalmente se via como alguém que podia falar por si mesma. Ela respirou fundo e completou. Eu nunca precisei que vocês soubessem quem era meu pai. O que eu queria era simples, respeito. Mas talvez essa palavra seja difícil de entender para quem só sabe rir dos outros. A vergonha foi geral. Alguns colegas começaram a se mexer desconfortáveis, murmurando desculpas, tentando justificar as atitudes. Mas já era tarde. A verdade estava exposta. O clima da festa nunca mais voltou a ser o mesmo. Aquela noite, que deveria ser lembrada como o grande dia de Mariana, ficaria marcada pela reviravolta que ninguém esperava. A menina humilhada, que todos julgavam invisível, havia se tornado o centro absoluto, revelando não apenas quem era seu pai, mas também quem ela mesma era. E a vergonha agora não era mais dela. O salão parecia ter parado no tempo. Cada palavra de Clara ecoava na mente dos presentes, pesada, impossível de ignorar. Era como se uma cortina tivesse caído diante de todos, revelando não apenas a verdade sobre quem ela era, mas também a verdade sobre quem cada um deles havia se mostrado naquela noite. Alguns tentaram se aproximar, constrangidos, murmurando desculpas rápidas. Clara, me desculpa. Eu não quis, disse uma das garotas que havia rido do vestido. Ela apenas olhou de volta, com uma calma que doía mais do que qualquer resposta dura. O silêncio dela falava mais alto que qualquer palavra. Outros, percebendo que não havia como apagar o que aconteceu, simplesmente recuaram, envergonhados. O grupo de Mariana, que sempre ditava as regras sociais da escola, agora estava isolado. Ninguém mais ria das piadas delas. Ninguém mais buscava sua aprovação. Era como se o reinado tivesse terminado em uma única noite. Mariana tentava manter a postura, mas seus olhos marejados denunciavam a raiva e a humilhação que sentia. Pela primeira vez, ela não era a estrela da própria festa. Pela primeira vez, todos a olhavam não com admiração, mas com julgamento. O pai de Clara, observando a cena, sabia que já tinha feito o suficiente, mas o olhar orgulhoso que lançava à filha mostrava que, para ele, a verdadeira vitória não era a sua presença ter impressionado a todos, e sim Clara ter encontrado a própria voz. A música voltou a tocar, mas ninguém dançava. O ambiente carregava o peso de tudo o que havia acontecido. Clara decidiu que era hora de ir embora. Não precisava de mais nada daquela noite. Segurou a bolsa simples que havia trazido e se virou para o pai. "Podemos ir, pai?" Perguntou em tom tranquilo. Ele sorriu e assentiu.
Enquanto caminhavam em direção à saída, o silêncio foi rompido por alguns sussurros. Ela é incrível. Não acredito que a gente não viu isso antes. Que vergonha do que fizemos! Clara não olhou para trás. Não precisava. Aquela festa, que começou como mais uma tentativa de ridicularizá-la, terminava como o palco de sua vitória silenciosa. Não por riqueza, não por influência, mas pela coragem de não se calar e de mostrar que ninguém é menor por ser simples. Já do lado de fora, antes de entrar no carro, ela olhou para o céu estrelado e respirou fundo. Sentia-se mais leve, como se tivesse deixado para trás anos de silêncio. O pai, orgulhoso, colocou a mão em seu ombro. Hoje você mostrou quem realmente é. Clara, não deixe ninguém nunca mais tentar te apagar, ela sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. Eu não vou, pai. Nunca mais. O carro partiu lentamente, deixando para trás um salão cheio de gente envergonhada, refletindo sobre as próprias atitudes. A festa de Mariana seria lembrada, sim, mas não como o grande evento que ela sonhou. Ficaria marcada como a noite em que todos aprenderam, de uma forma dolorosa, que a verdadeira grandeza não se mede por aparências. E no coração de Clara, uma nova história começava. Essa história é mais do que um conto de humilhação e vingança. É uma reflexão sobre respeito, empatia e sobre como, muitas vezes, as pessoas só enxergam valor quando há um nome, um título ou um poder envolvido. Mas a verdade é que todo ser humano merece respeito, independentemente de qualquer coisa. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido, onde só passaram a te valorizar depois de descobrirem algo sobre você? O que você teria feito no lugar da Clara naquela festa? Que não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa ainda vão te surpreender muito. Na manhã seguinte, a escola estava diferente. Os corredores, geralmente barulhentos e cheios de risadas, estavam tomados por cochichos, olhares curiosos e grupos reunidos comentando sobre a festa. O assunto era um só: Clara. Os vídeos gravados na noite anterior já circulavam em grupos de mensagens. As imagens de Mariana tentando humilhar Clara, seguidas da chegada imponente de seu pai, estavam em todos os celulares. Alguns editavam trechos, outros acrescentavam legendas, e em questão de horas, a história já havia se espalhado para além da turma. Clara caminhava pelos corredores com passos firmes, embora seu coração ainda estivesse acelerado. Não sabia o que esperar. Parte dela tinha medo de que as pessoas a tratassem apenas pelo sobrenome agora. Outra parte sabia que nada mais seria como antes. Assim que entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns sorriram de maneira amigável, outros apenas desviaram constrangidos. No fundo da sala, Mariana estava sentada com a expressão fechada, como se tentasse ignorar o mundo ao redor. Bianca, a amiga que havia tropeçado de propósito no vestido de Clara, foi a primeira a se aproximar. Clara, eu queria te pedir desculpas. Sério, eu passei do limite. Não foi certo o que eu fiz. Clara a olhou por alguns segundos. Havia sinceridade nas palavras, ou apenas medo da repercussão. Não dava para saber ao certo, mas ela decidiu não carregar rancor. Tudo bem, Bianca, mas espero que não seja só porque agora você sabe quem é meu pai, disse em tom calmo. Bianca ficou sem graça, assentiu e voltou para o lugar. O comentário foi ouvido por outros colegas e muitos baixaram a cabeça. No intervalo, a situação ficou ainda mais evidente. Clara, que sempre se sentava sozinha em uma mesa no canto do pátio, foi cercada por colegas que antes a ignoravam. Clara, você viu o vídeo? Tá viralizando, tá em vários grupos de outras turmas. Você precisa criar uma conta no Insta e postar algo, ia bombar. Nossa, seu pai é incrível, dá pra ver como ele te protege. Clara escutava, mas por dentro sentia-se estranha. Não queria ser tratada como celebridade. Queria apenas respeito. E naquele momento, a fama que vinha junto com a revelação parecia um peso, não uma conquista. Enquanto isso, Mariana estava isolada. Suas amigas tentavam consolá-la, mas até elas sabiam que a imagem da aniversariante perfeita havia ruído. Alguns alunos chegaram a rir dela abertamente, repetindo a frase do pai de Clara sobre intenção. Outros simplesmente a ignoravam, como se já não tivesse importância. Aos poucos, Mariana começou a sentir na pele o que Clara sentira por tanto tempo.
a sensação de invisibilidade, de ser alvo de cochichos e julgamentos. No final da tarde, quando a aula terminou, Clara foi surpreendida ao encontrar seu pai na porta da escola. Ele raramente aparecia por lá, mas naquele dia fez questão. Os colegas, ao verem o carro luxuoso estacionado, ficaram boquiabertos. "Oi, filha, vamos?" ele disse, abrindo a porta para ela. Clara corou constrangida com a atenção, mas também sentiu um orgulho diferente. Entrou no carro e, ao se afastarem, suspirou. "Pai, agora todo mundo só fala de você." "Não sei se isso é bom ou ruim." Ele riu suavemente. "É como eu disse ontem. O que importa não é quem eu sou, mas quem você é. A diferença é que agora eles vão ser obrigados a enxergar o que antes se recusavam a ver." Clara ficou em silêncio por um instante, olhando pela janela. Ele tinha razão. Aquela não era apenas uma mudança de status. Era uma chance de mostrar ao mundo que ela tinha voz, força e dignidade. Mas do outro lado, Mariana planejava silenciosamente sua reação. A humilhação ainda doía, e ela não estava pronta para aceitar a queda sem lutar. Os dias seguintes foram uma mistura de euforia e desconforto. Para Clara tudo parecia novo e estranho. Onde antes havia olhares de desprezo, agora havia sorrisos e cumprimentos exagerados. Pessoas que nunca lhe dirigiram a palavra passaram a querer sentar-se ao seu lado, puxar conversa ou pedir ajuda para trabalhos em grupo. Mas ela sabia que nada daquilo era real. Era o sobrenome que eles respeitavam, não ela. Na sala de aula, até os professores pareciam tratá-la diferente, chamando-a pelo nome completo, fazendo questão de elogiá-la em público. Clara começava a sentir que estava vivendo uma farsa. Ela nunca havia pedido aquilo. Sempre desejou apenas ser tratada com igualdade, sem precisar provar seu valor por meio de terceiros. Enquanto isso, Mariana não conseguia lidar com o silêncio pesado que a cercava. Se antes era o centro de todas as atenções, agora parecia invisível. Suas amigas, as mesmas que incentivaram as provocações contra Clara, começaram a se afastar discretamente. Afinal, estar ao lado dela não trazia mais prestígio. Pelo contrário, era arriscado. Certa manhã, Mariana entrou na escola e percebeu que duas colegas riam ao mexer no celular. Ao se aproximar, viu que assistiam a mais um vídeo da festa, dessa vez editado de forma a ridicularizar sua expressão quando o pai de Clara entrou. O título era cruel. A rainha caiu do trono. Mariana arrancou o celular da mão delas, furiosa. "Apaguem isso agora!" gritou, mas as meninas apenas se afastaram, rindo ainda mais. Ela sentiu os olhos marejarem, mas respirou fundo. Orgulho era tudo o que lhe restava. E, em silêncio, jurou que não deixaria Clara vencer aquela disputa. Clara, por sua vez, começou a se sentir sufocada com tanta atenção. Durante o intervalo, tentou se sentar sozinha, mas logo foi cercada por um grupo de colegas curiosos. "Clara, é verdade que seu pai conhece famosos? Você já viajou para fora do país com ele? Ele vai buscar você todo dia agora?" As perguntas vinham sem parar, como uma enxurrada. Clara respondia educadamente, mas sua paciência estava no limite. Até que levantou-se e disse com firmeza: "Vocês nunca se importaram comigo antes. Nunca se preocuparam em saber quem eu era de verdade. Então parem de agir como se de repente eu tivesse virado a pessoa mais interessante do mundo." O grupo ficou em silêncio, surpreso. Alguns riram de nervoso, outros apenas desviaram o olhar. Clara saiu dali com passos firmes, mas por dentro sentia-se tremendo. Era difícil manter a postura, mas ela sabia que precisava mostrar que não seria manipulada por aquele falso interesse. Naquela tarde, quando chegou em casa, Clara encontrou seu pai na sala, mexendo em alguns papéis. Ele a olhou e percebeu a expressão cansada no rosto da filha. "Difícil, não é?" ele perguntou. Ela se jogou no sofá e suspirou. "Eu não queria isso. Eu só queria que me respeitassem pelo que eu sou. Agora parece que só me enxergam como a filha do fulano." O pai sentou-se ao lado dela e colocou a mão sobre a sua. "Filha, as pessoas sempre vão tentar te definir pelo que você tem, pelo que você carrega ou pelo que represento. Mas o que realmente importa é o que você faz com isso. Você pode deixar que essa sombra te engula, ou pode usar essa luz para mostrar quem você é de verdade." Clara pensou por alguns instantes e percebeu que ele tinha razão. Talvez aquela fosse sua oportunidade de finalmente mostrar sua verdadeira força, não como herdeira,
mas como pessoa. Enquanto isso, Mariana tramava seu próximo passo. Humilhada, isolada e ridicularizada, ela não estava disposta a aceitar a derrota. Em casa, diante do espelho, repetia para si mesma que ainda era a mais bonita, a mais inteligente, a mais admirada. Apenas precisava de uma chance para provar, e, em sua mente, essa chance viria logo. Nem que tivesse que puxar Clara de volta para o mesmo lugar onde ela esteve por tanto tempo, o da humilhação. Mas o que Mariana não sabia é que, ao tentar se vingar, acabaria expondo ainda mais suas próprias fraquezas. E dessa vez, ninguém estaria disposto a defendê-la. Os corredores da escola estavam cada vez mais pesados para Mariana. A cada passo, sentia como se 1000 olhos a julgassem. O silêncio das pessoas ao redor era pior do que as risadas. Era como se ela tivesse deixado de existir. Mas dentro dela crescia um fogo. Não suportaria ser esquecida. Não suportaria ser a garota que caiu em desgraça enquanto Clara brilhava. Numa tarde chuvosa, quando o pátio estava quase vazio, Mariana se aproximou de um pequeno grupo de colegas. Sussurrou entre eles e começou a espalhar boatos. Dizia que Clara só tinha atenção porque era a filha de alguém importante, que sem o pai, ela continuava sendo a mesma menina sem graça e insignificante. Alguns riram, outros apenas ouviram e não disseram nada. Mas a chama da maldade já estava acesa. Poucos dias depois, circulou pelo grupo de mensagens da turma uma montagem cruel. Era uma foto de Clara da época, em que usava roupas simples e óculos grossos, comparada com uma imagem da festa. A legenda dizia: "Roupas caras não escondem a verdade, continua sendo a mesma coitada." Quando Clara viu, sentiu o estômago revirar. Seu rosto ficou quente e o coração acelerou. Ela sabia de onde aquilo vinha. Não precisou de provas. Era a marca de Mariana, clara como o dia. No entanto, em vez de se encolher como teria feito no passado, Clara respirou fundo e tomou uma decisão. Não iria permitir que a situação se transformasse em mais uma humilhação. No dia seguinte, entrou na sala de aula segurando o próprio celular. A turma estava agitada, rindo da montagem. Mariana sorria discretamente no fundo, saboreando cada reação. Mas então Clara subiu na primeira fileira de cadeiras e levantou o celular para que todos vissem. "Estão rindo disso?" perguntou a voz firme. "Pois eu também vi. E quer saber? É verdade. Eu já usei roupas simples. Eu já fui invisível. Já me chamaram de esquisita, de pobretona. Mas sabem qual é a diferença? Eu nunca precisei diminuir ninguém para me sentir maior." Um silêncio pesado tomou conta da sala. Alguns alunos trocaram olhares constrangidos, outros abaixaram a cabeça. Mariana, no fundo, endureceu a expressão, tentando manter o controle. Clara continuou: "Vocês podem rir o quanto quiserem. Podem inventar boatos, podem fazer montagens. Mas isso não muda o fato de que cada vez que alguém tenta me derrubar, eu fico mais forte. Porque eu tenho algo que muitos aqui parecem ter perdido: dignidade." A sala explodiu em murmúrios. Alguns começaram a bater palmas, tímidos no início, mas logo o som ecoava por todo o espaço. Clara desceu da cadeira com o coração disparado, mas firme. Não queria aplausos. Queria apenas respeito. Mariana, envergonhada, levantou-se abruptamente e saiu da sala. Seus olhos ardiam, mas não deixaria ninguém a ver chorar. Correu até o banheiro, trancou-se em uma cabine e socou a parede com força. "Ela não pode vencer", murmurou para si mesma, ofegante. Ela não pode. Mas pela primeira vez Mariana começou a perceber que estava perdendo não apenas sua posição de destaque, mas também o respeito que fingia ter. Quanto mais tentava destruir Clara, mais mostrava sua verdadeira face, e era isso que todos começavam a enxergar. Naquela tarde, Clara chegou em casa exausta, mas com uma sensação de vitória silenciosa. O pai estava na cozinha, preparando um café. Ao vê-la entrar, percebeu algo diferente no olhar da filha. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou. Clara sorriu de leve. "Sim, hoje eu falei. Hoje eu não deixei que rissem de mim sem resposta." O pai a abraçou com força, orgulhoso. "É assim que se vence, filha. Não é com sobrenome, não é com poder, é com coragem." Enquanto isso, Mariana se afundava cada vez mais em sua própria sombra. O que começou como uma tentativa de vingança estava se tornando um espelho doloroso. Cada ataque contra Clara apenas revelava sua própria fragilidade.
E no fundo ela sabia, estava perdendo a guerra. Na manhã seguinte ao confronto, o clima na escola já não era o mesmo. A coragem de Clara havia mexido com todos. E agora as pessoas olhavam para ela não mais apenas como a filha de alguém importante, mas como a garota que teve a força de se levantar e falar quando todos preferiam o silêncio. Enquanto Clara caminhava pelo corredor, recebeu cumprimentos verdadeiros, diferentes dos bajuladores de antes. Alguns colegas se aproximaram para agradecer. Clara, o que você disse ontem foi incrível. Eu já fui alvo de piadas também, mas nunca tive coragem de reagir. Você mostrou que a gente não precisa abaixar a cabeça. Essas palavras a emocionavam, porque era isso que ela sempre quis, ser vista como ela mesma, não como um sobrenome ou uma figura de fundo. Do outro lado, Mariana chegava atrasada. Os olhares que antes eram de admiração, agora eram de reprovação. As pessoas cochichavam não sobre sua beleza ou suas festas, mas sobre a crueldade de suas atitudes. Algumas amigas que costumavam andar com ela começaram a se afastar de vez. Uma delas, Bianca, decidiu encará-la. Mariana, eu não vou mais participar disso. O que você fez foi baixo demais. Mariana ficou boquiaberta. Como assim? Você sempre esteve comigo. Estive, sim. Mas agora eu vejo que a gente só fazia mal aos outros. Eu não quero mais ser assim. Bianca se afastou, deixando Mariana sozinha no meio do corredor. Aquilo doeu mais do que qualquer vaia. Durante a aula, a professora decidiu tocar no assunto. Não citou nomes, mas deixou claro que as atitudes de humilhação e bullying não seriam mais toleradas. É fácil rir quando a vítima está em silêncio. Difícil é encarar quando ela encontra sua voz. Todos aqui devem refletir quem vocês têm sido. Espectadores da crueldade ou pessoas que fazem a diferença? As palavras atingiram em cheio. Muitos desviaram o olhar envergonhados. Mariana, com o rosto vermelho, queria desaparecer. No intervalo, Clara foi até a biblioteca para fugir do tumulto. Gostava do silêncio dali. Sentou-se em uma das mesas e ficou folheando um livro, quando ouviu passos se aproximando. Levantou o olhar e viu Mariana parada diante dela. Havia algo diferente naquela expressão. Não era arrogância nem ódio puro. Era uma mistura de raiva e fragilidade, como alguém que já não sabia o que fazer. Você acha que venceu, não é? Mariana disse, a voz embargada. Todo mundo agora te idolatra. Clara fechou o livro e respirou fundo. Eu não venci nada, Mariana. Eu só deixei de aceitar ser pisada. Se as pessoas estão me enxergando de outra forma, é porque viram que eu não tenho medo de ser quem sou. Mariana mordeu os lábios, os olhos marejados. Você me tirou tudo. Eu era a garota que todos admiravam. Agora ninguém mais liga para mim. Clara se levantou devagar. Eu não te tirei nada. Foi você quem construiu isso. As pessoas só estão vendo quem você realmente é. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos e então saiu às pressas, tentando esconder as lágrimas. Pela primeira vez não havia plateia, não havia máscaras. Era apenas ela, despida da falsa superioridade. Naquele mesmo dia, à tarde, Clara chegou em casa e encontrou o pai no escritório. Contou tudo o que tinha acontecido, desde os boatos até o confronto com Mariana. Ele ouviu atentamente em silêncio e no fim apenas sorriu. Está vendo, filha? Você não precisou do meu nome para vencer. Foi sua coragem, sua voz, sua verdade. É isso que ninguém pode tirar de você. Clara se emocionou. Pela primeira vez, sentiu que tinha encontrado seu lugar não por quem seu pai era, mas por quem ela havia se tornado. Enquanto isso, Mariana, sozinha em seu quarto, encarava o reflexo no espelho. A maquiagem borrada não escondia a realidade. Pela primeira vez, ela estava sentindo na pele o que era ser humilhada, isolada, esquecida. E, no fundo, algo lhe dizia que só havia um caminho para mudar aquilo. Mas será que teria coragem de dar esse passo? Na semana seguinte, o ambiente da escola já não parecia o mesmo. Algo havia mudado, como se a máscara de todos tivesse caído. Aquela atmosfera de falsidade e competição, que antes dominava os corredores, havia sido substituída por um silêncio reflexivo, por olhares que carregavam vergonha de atitudes passadas. Clara, antes invisível, agora caminhava com naturalidade, não como celebridade, mas como alguém que finalmente tinha conquistado o respeito que merecia. Ela não precisava sorrir para todos, nem se exibir.
Bastava estar presente para que todos lembrassem da força que demonstrara. Mariana, por outro lado, se tornara uma sombra do que foi. Sentava-se no fundo da sala, raramente falava. E quando falava, a voz já não carregava a arrogância de antes. As pessoas não riam mais de suas piadas, não se reuniam em torno dela como em outros tempos. Sua coroa invisível havia caído, e no lugar restava apenas o peso da própria consciência. Até que um dia, durante uma aula, a professora pediu que cada aluno escrevesse um pequeno texto sobre o que significa respeito. Quando Mariana recebeu a folha, suas mãos tremiam. As palavras custavam a sair, mas pela primeira vez, ela escreveu não o que queria que os outros vissem, mas o que realmente sentia. Respeito é aquilo que eu nunca tive por ninguém. Eu ria da dor dos outros para esconder a minha própria. Eu humilhei para não ser humilhada. Mas agora sei que, no fim, o que você joga contra o outro volta para você. Eu perdi tudo o que achava importante, e talvez seja a hora de começar de novo, de verdade. Quando a professora recolheu os textos e leu alguns em voz alta, escolheu justamente o de Mariana. A sala inteira ficou em silêncio. Mariana não levantou a cabeça, mas todos entenderam que aquele era um pedido de desculpa escondido entre linhas. Clara, sentada algumas carteiras à frente, sentiu algo inesperado. Não era vingança, nem satisfação em ver a antiga rival caída. Era compaixão. Talvez, no fundo, Mariana tivesse encontrado uma chance de mudar. Nos dias que seguiram, Clara manteve sua postura firme, mas sem se tornar arrogante. Aos poucos, foi conquistando amigos verdadeiros. Pessoas que a admiravam não pelo pai, mas pela coragem. Sua vida havia mudado, sim, mas não porque revelaram quem era seu pai, e sim porque ela finalmente descobriu quem era ela mesma. E quando, meses depois, alguém tentou novamente espalhar comentários maldosos, já não houve plateia. O eco da festa, da revelação, da coragem de Clara, havia deixado uma marca profunda. Ninguém mais tinha coragem de rir, porque todos sabiam que uma voz pode calar 1000 humilhações. Clara aprendeu que respeito não se pede, se conquista. E Mariana aprendeu, da forma mais dura, que a soberba sempre cobra seu preço. No fim, aquela festa que começou com humilhação terminou se tornando um divisor de águas, não apenas para Clara, mas para todos. E você, que acompanhou essa história até aqui, o que faria no lugar de Clara? Ficaria em silêncio diante das humilhações ou teria coragem de se levantar? Deixe seu comentário contando sua opinião. Se inscreva no canal para não perder histórias como essa e já deixe o like para apoiar nosso trabalho. Afinal, essa história pode ser a inspiração que alguém precisa ouvir hoje.